Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. Hoje completa 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, um investimento marco legislativo importante de proteção às nossas crianças, pensando no nosso futuro. E hoje estamos numa nova live, numa nova conversa entre amigos, trazendo de volta dois grandes amigos. A querida Helena Chagas já esteve conosco. Bom dia, Helena. Obrigado por ter aceito novamente o convite para estar conosco. E o querido Galdês Torquato. Bom dia, Marcos. Bom dia, querida. E o Galdês Torquato também, que já esteve conosco, volta hoje, mais uma vez, nos dá a honra de nos brindar aqui com seus comentários sobre as eleições de 2020. Bom dia, Galdês. Bom dia, Marcos. Bom dia aos seus ouvintes. Uma legião que sempre cresce, você liderando um dos principais espaços das telecomunicações, da integração comunicacional no Brasil. Bem. Obrigado, Gaudêncio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as eleições de 2020. Né? Nós tivemos a confirmação do adiamento, a expectativa era essa mesma. Havia uma dúvida se adiar para esse ano, se adiar para 1 ou 2 anos. Nós confirmamos a eleição para esse ano. Vai ser o primeiro turno dia 15 de novembro. Os prazos que já estavam consumados foram considerados preclusos, como deveria ser. Então, aqueles que precisavam ter sido descompatibilizados, e secretários, até 6 meses antes, até 4 meses antes, já deve ter se descompatibilizado. Ficou só a questão da televisão, que é mantida até dia 11 de agosto, se não me engano. E aí a proibição, as televisões não podem continuar passando programa com candidatos. Só que esse prazo foi postergado até dia 11 de agosto. E as convenções partidárias, que também foram transferidas para o final de agosto e início de setembro, 45 dias, era para ocorrer agora, final de julho, começo de agosto, né? Foi transferida para o final de agosto, começo de setembro, prazo de registro partidário, e aí depois o registro começa a haver efetivamente campanhas eleitorais. E a grande dúvida hoje, Helena e Gaudêncio, é quais são, nesse ambiente que nós estamos, com a pandemia tomando conta da pauta nacional. Muito pouco se discutiu de política, quando se discute política é do plano nacional. Não há espaço para discussão de política municipal. Como é que qual vai ser a pauta dessa eleição? A pauta saúde vai ser pauta integral, a pauta nacional, vai ter espaço para discussão das cidades? Começa com você, Helena. Antes de tudo, quero dar bom dia para o nosso mestre aqui também, nosso professor Gaudêncio Torquato, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Olha, é difícil saber qual será a pauta que vai influenciar o eleitor neste ano, porque realmente ninguém está pensando em eleições municipais no meio dessa pandemia toda. Agora, a tendência, que eu não sei se o professor vai concordar comigo, o que eu tenho escutado aqui em Brasília dos políticos é que é inevitável que um dos temas principais seja a própria pandemia, né? Por quê? Nas eleições municipais, nós temos tido, nos últimos anos, uma predominância dos temas locais, não é? Que você vai botar para a prefeitura e quase sempre o desempenho do prefeito que está disputando a reeleição ou as possibilidades do que está se colocando dos postulantes de fazer uma boa administração, como vão lidar com os problemas locais, tudo isso nos últimos anos vem marcando como fator preponderante de influência desse voto municipal. Agora, esse ano, nós temos uma polarização política muito grande também entre né, a esquerda, a direita, o governo federal, o Bolsonaro, que faz questão de ser aquele nós contra eles, um divisor ali de
ele instaura um permanente fla-flu dentro do país, né? Então, naturalmente, isso também vai se refletir. Agora, acho que muito misturado com a questão local, que passou a ser a pandemia. A forma como o seu prefeito cuidou da população, como ele atendeu a pandemia, ou se ele fechou o comércio, abriu o comércio, enfim, eu acho que a tendência das pessoas é se posicionarem muito em relação a essa questão imediata que está afetando a vida de todo mundo. Gaudêncio, você está sem som. Tá? Ajusta o som. O som, Gaudêncio. Pronto, agora sim. Agora sim. Olha aqui, eu vou dividir a minha resposta em algumas abordagens diferentes. Primeiro, levando em consideração a campanha, vamos dizer, nacional contra a campanha municipal. Nos anos anteriores, evidentemente, como não tivemos pano de fundo e a pandemia, uma clara predominância da temática municipal. Mas, na minha visão, este ano, em função da pandemia, se espalha pelo Brasil todo, por todos os municípios do Brasil, evidentemente, uma parte da temática será nacional, ou seja, a pandemia vai entrar no discurso municipal e vai entrar principalmente nas médias e grandes cidades. Aí vem a questão geográfica. A geografia brasileira é composta de micros, pequenas, médias e grandes cidades. Então, nas médias e grandes cidades, haverá uma tendência maior de se ter um discurso pandêmico sobre a crise sanitária misturada com a crise política e com a crise econômica. Certamente isso vai acontecer. Temos também um pano de fundo político em função da polarização. A polarização na área política, o que divide, que coloca nos extremos a extrema-direita do Bolsonaro e a extrema-esquerda do PSOL, ou PT, evidentemente, essa tendência de polarização ela poderá ocorrer em alguns municípios. Você está discutindo, evidentemente, não os problemas municipais, mas Bolsonaro versus Lula versus PSOL, etc. e tal. Isso poderá acontecer também. Aí vem, vamos dizer assim, um certo contraponto. A sociedade brasileira, Marcos, está saturada da polarização. Já há um movimento no sentido de vamos deixar isso de lado, ninguém aguenta mais essa desativação pesada, essa desativação rancorosa, esses, vamos dizer, ataques recíprocos entre alas A e B. Então, há setores médios, particularmente constituídos pelos profissionais liberais, eles tendem a buscar um discurso realmente mais objetivo, mais pragmático, né? Evidentemente, os temas saúde, educação, segurança, mobilidade urbana estarão na frente desses problemas. Eu acompanho política, faço política na área do marketing há 40 anos e realmente tenho lidado bastante com essas questões temáticas, dando conselhos aos candidatos sobre o que dizer e como dizer. Então, evidentemente, a temática pandêmica vai estar, sim, presente em algumas regiões do país, né? E a culpa vai ser direcionada não só ao gestor nacional, vamos dizer, o presidente Bolsonaro, mas aos gestores estaduais e municipais. Vai sobrar para os governos e vai sobrar para os prefeitos, os candidatos a prefeito. E os candidatos a vereador também vão entrar nessa, particularmente tentando dizer que fizeram alguma coisa nesse sentido no seu bairro. Então, essa é uma tendência que eu vejo. Agora, por outro lado, o que nós podemos esperar é uma limpeza muito grande, é uma vassourada que vai se dar de cima para baixo, principalmente se não houver propostas condizentes com as demandas sociais. Aí eu vejo realmente vamos dizer, uma cacetada que o eleitor vai dar nos velhos perfis. Por isso que eu acredito que esta campanha
ela tende, vamos dizer assim, a jogar na primeira cena muitos perfis comprometidos com a novidade, com a nova política, sem serem contaminados pelo vírus da velha política. Então, eu vejo essa tendência também. Então, leve em consideração, em resumo, a questão da geografia, né? E na geografia, evidentemente, os pequenos municípios, os coronéis da política vão ter que voltar, ou seus filhos, ou seus herdeiros vão voltar. Mas em muitas cidades eu vejo novidade, uma grande interrogação. Ou seja, o eleitor quer realmente mudar a cena política. A minha visão é esta. Helena, nesse contexto da mudança, né, nós temos hoje uma dificuldade trazida pela pandemia, que são as campanhas, ainda em pré-campanha, né, mas nesse ambiente provavelmente não vai mudar muito daqui até o momento de começar as campanhas. E aí, como o Novo faz para conseguir se destacar de alguma forma, inclusive em relação aos seus temas, aquele que traz uma visão, enfim, com temas de interesse maior social, se ele só terá fundamentalmente a internet como canal. Ele não pode ter grandes reuniões, grandes convenções, grandes públicos fora a internet. Como é que ele faz para se destacar nesse ponto, hein? Olha, Marcos, é uma excelente pergunta, porque nessa eleição nós vamos ter uma ausência de ruas muito grande, né? E daí até aos atuais prefeitos que são postulantes à reeleição, eles, se vocês se recordam, eles ficaram contra o adiamento das eleições, né? Por quê? Porque eles achavam que eles, no cargo, eles têm mais condições de se reeleger quanto antes for a eleição, ou seja, quanto mais perto ela fosse da pandemia, quanto menos rua e menos campanha tivesse. Né? A quem beneficia a falta de campanha? Ao status quo, a quem está no poder. Né? Então, quanto menos campanha você tem, mais você favorece quem já é conhecido, quem já está no cargo, não é? Ou quem está querendo voltar para o cargo e é conhecido. Isso é lógico. Eu acho que o recurso, não é, para o candidato que quer se fazer conhecer é a internet. Não tem outro jeito. É usar bem a internet. E, hoje em dia, nós não sabemos exatamente como será esse uso, porque, se vocês se recordam, em 2018, quem melhor usou a internet foi o Jair Bolsonaro. Porém, ele usou recursos que hoje estão completamente descobertos, não é? Que foram recursos ilícitos, que foi disparo de WhatsApp, que foi campanha de fake news, que foi campanha de ódio. Então, eu imagino que a Justiça Eleitoral, apesar de ser bastante frágil, né, de ter sua capacidade de fiscalização bastante frágil, quase inoperante, né, por falta de recursos, por falta de experiência nesse métier aí da internet, mas eu acredito que haverá esse ano uma fiscalização maior a esse tipo de uso da internet por parte dos candidatos. Você já está vendo agora, o Congresso acabou de aprovar, o Senado acabou de aprovar um projeto de fake news, aprovou a toque de caixa, mandou para a Câmara, por quê? Qual era a principal alegação? Não, vamos aprovar uma lei criminalizando de forma mais dura, não é? Esse tipo de procedimento, para que ela esteja aprovada antes das eleições. Então, você tem a internet, mas, ao mesmo tempo, você tem aí um grande vazio em torno de como será usada a internet, será fiscalizada, será que o jogo bruto, não é, de quem sabe fazer e tem experiência, vai ser usado. Então, você ainda tem uma campanha cheia de interrogações. Os candidatos, nesse momento, eles devem estar montando seu discurso, suas candidaturas, né, seus programas, seus discursos, mas eles têm sérias dúvidas em como eles vão chegar a esse eleitor. E esse ano, pela primeira vez, não vai ter coligação, né, para a eleição na proporcional. Isso, o que muda isso no quadro?
Por favor. Helena, pode falar. Vamos lá, sou eu? Por favor, pode falar um dos Vamos lá. dois. Fala, Então, professor. primeiro, eu queria me referir um pouquinho a que a Helena colocou. É o seguinte: as redes sociais vão ser usadas em peso, sem dúvida nenhuma, né, dessas eleições. Agora, da mesma forma que elas vão ser usadas em massa, elas poderão se tornar um bumerangue, ou seja, não sendo bem usadas, o eleitor vai ficar com abuso e vai desligar e vai sair daquela rede, Isso. daquela mensagem. Então, é preciso entender como o candidato vai usar a rede. Se for para se fazer o autoelogio, aí, na minha visão, vai ser terrível. Porque a rede da internet, as redes sociais, elas devem ser usadas de maneira tranquila, procurando fazer uma interação com o eleitor, interagir, e não apenas comunicar de um lado para outro, você passar informação. Você vai ser um erro muito grande. Em segundo lugar, as fake news serão mais controladas, não vão desaparecer, em função das ameaças que vêm por aí, investigações até pelo Supremo, vem aí a lei das fake news. Deu uma falhada. Vem aí um conjunto de controles que poderão deter, vamos dizer assim, o uso ou controlar mais o uso dessas redes sociais. Agora, em relação à questão proporcional, evidentemente, nós vamos ter um voto mais majoritário para vereador, ou seja, não vai ter mais aquela distorção de você votar no candidato e acabar elegendo um outro candidato. Aí vai haver um processo mais seletivo. E aí estará na frente o candidato mais próximo à comunidade, aquele candidato realmente que prestou serviços, não aquele candidato que vai aparecer pela primeira vez. Como a eleição vai ser adiada até 15 de novembro, vai haver mais uns dias para, vamos dizer assim, com um controle, uma explicação maior sobre o seu discurso, ou seja, os candidatos novos vão ganhar um pouquinho com o prolongamento da eleição. Os candidatos velhos gostariam que a eleição fosse agora em outubro para poder, evidentemente, adiantar, já que eles são mais conhecidos. Então, o que eu quero com isso concluir é o seguinte: as redes sociais irão, vamos dizer assim, provocar uma torre de Babel. Vai ser comunicação de um lado, comunicação de outro, controle de um lado, controle de outro, defesa de chute de pesquisa. Aliás, as pesquisas também serão controladas, porque a pesquisa tradicional ela vai ser remodelada, já que vão evitar as aglomerações e o contato eleitor-pesquisador. Nós vamos fazer a pesquisa mais por telefone. Então, vai haver uma remodelação geral, Marcos, na modelagem de comunicação. Os cabos eleitorais vão ter mais cuidado, aquelas multidões vão desaparecer. Nós vamos ainda ter muita gente fazendo carreata. Pode fazer carreata, mas não passeata andando na rua. E aí vai aglomeração. Porque a pandemia, na minha visão, vai se estender até o final do ano, apesar de ondas menores. Então, vai haver um cuidado maior. Então, vai ser uma campanha mais restrita, uma campanha menos movimentada, uma campanha menos rua, uma campanha mais, vamos dizer, tecnológica. E, evidentemente, isso poderá até baratear a eleição. Vai influenciar o custo eleitoral, na medida em que você sabe que para chegar o eleitor hoje, desde o cafezinho, digamos, até o aluguel do comitê eleitoral, a média de 15 a 20 reais por eleitor, média que se faz hoje. Imagine quanto isso vai custar, vamos dizer assim, uma campanha dessa custa bilhões no Brasil inteiro.
Agora, mas com mais controles, com menos gente, mais direcionamento, mais pragmatismo, mais objetividade, nós podemos baratear a campanha. Os dois tocaram no assunto da linguagem na internet, e um medo que eu tenho, porque isso aconteceu na eleição passada, é de candidatos que, para tentar se destacar, porque todo mundo vai estar na internet, é esse canal que todo mundo vai usar. A forma de um tentar se descolar e se destacar nesse ambiente todo, às vezes, é aquela forma do ódio, um discurso mais incisivo, mais de ódio. Nós vimos candidatos na última eleição, por exemplo, a deputado estadual, candidatos que não eram conhecidos, mas que passaram a ser conhecidos quando começaram a filmar com o celular, encontravam autoridades, instigavam a autoridade, e muitas vezes quase que o limite da violência, né? Da ofensa e da violência. E gravando e depois colocava na internet. Olha, eu fui lá e eu encontrei com o tal ministro, eu briguei com ele, eu falei que tinha que falar, tive coragem de falar na cara dele e tal. E isso, na última eleição, me parece, algumas candidaturas tiveram muitos votos a partir desse comportamento. Isso nesse ambiente que não há alternativa, vai ser internet. Vocês acham que isso vai continuar sendo uma prática que, infelizmente, pode representar a forma de fazer política no país? Eu acho que sim, Marcos, com certeza. Você vai ter todo tipo de procedimento. Daí a importância de você ter uma fiscalização das instituições, da justiça eleitoral, dos partidos e também da própria sociedade, do próprio eleitor. Eu acredito que hoje, em relação a 2018, né, 2 anos passaram, eu acredito que a maioria das pessoas está um pouco mais preparada para lidar com esses abusos dos candidatos na internet do que estava em 2018. Eu acho que de lá para cá, quase todo mundo hoje tem celular, quase todo mundo já foi enganado por uma fake news que foi passada pelo grupo do WhatsApp da tia, do primo, da família. Então, claro que você depende da fiscalização para que um candidato que faça uso desse tipo de campanha desleal e falsa, né? No fim, que ele fique encenando uma situação que não tem a ver com a realidade, você tem que ter uma fiscalização, mas eu acho que o próprio eleitor ele já vai encarar a internet de uma maneira um pouco diferente da que ele encarou em eleições passadas. Eu diria assim, o eleitor perdeu um pouco também a ingenuidade, as ilusões. Não é? O professor Gaudêncio falou uma coisa muito importante na intervenção dele, que eu acho que é uma característica dessa eleição mesmo, que o candidato, por exemplo, os candidatos a vereador, não tendo a possibilidade de haver coligação na proporcional, quer dizer, você não tem mais aquela estratégia de pegar um e eleger vários outros nomes pouco votados, não é? Graças a uma coligação na proporcional. A tendência agora é que se elejam os candidatos que tenham mesmo prestado mais serviço à comunidade. Isso como é uma eleição local, não é? Você vai votar para vereador, provavelmente, no sujeito que trabalha ali perto da sua comunidade, que você conhece, o professor, o diretor da escola, o sujeito lá que cuida da saúde, porque e você vai votar nele, e se ele for bom, ele tem mais chance de ser eleito do que em outras ocasiões em que você elegia um desconhecido. Então, isso é um lado muito positivo, e isso vai levar a uma depuração partidária, naturalmente, não é? Então, você vai ter nesse processo todo, para mim, o que vai ser mais interessante de examinar nessas eleições nem é o resultado político propriamente, oposição, governo, etc. Quais os partidos que mostraram fôlego e que, em 2022, que vai ser o pega para capar mesmo,
tem chances de continuar existindo. A gente prevê que partidos pequenos, inclusive partidos até tradicionais, como o PCdoB, por exemplo, eles correm sério risco com esse novo sistema, né? E vai haver fusões de partidos, vai haver extinções de partidos, vai haver migração de candidatos, de políticos mesmo, nos cargos. Eu acho que, após essas eleições, nós vamos assistir a uma grande mudança no quadro partidário. Olha aqui. Primeiro, eu quero dizer que nós vamos ter um universo plural, né, para usar o nosso plural, no Brasil. Pequenos municípios, médios municípios, grandes municípios. E vamos ter, portanto, uma eleição muito diferenciada. Haverá um contingente de eleitores mais esclarecidos, outros menos esclarecidos. Mas, regra geral, no Brasil todo, é que eu vejo o índice de participação política crescer. Fenômeno positivo. A crise está nos levando a uma consciência maior na política. Está nos levando. Então, é importante, primeiro, registrar isso. Em segundo lugar, eu quero registrar que haverá alguns perfis que serão privilegiados. Eu tenho sempre dito. Eu vejo que a mulher, por exemplo, ela vai ter um papel mais significativo, mais forte do que teve em campanhas passadas. É possível que a mulher tenha uma grande votação no país, né? Em terceiro lugar, há um tipo de perfil que, na minha visão, vai também ser prestigiado, recompensado pelo seu esforço, quase pelo seu heroísmo. É o profissional que vem da área de saúde, enfermeiros, enfermeiras, médicos, enfim, paramédicos, esse pessoal que tem se dedicado, dando seu sangue, seu suor, sua saúde, à luta contra a pandemia. Então, na minha visão, esse pessoal, esse grupamento que poderá ser candidato saindo da área da saúde será também beneficiado. Então, eu vejo uma geografia diferente na política e perfis diferenciados na política. Agora, acho que vai ser um super trabalho, como nunca houve no Brasil, na área do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais. Porque eu acredito que vai ter um denuncismo para lá e para cá. Fulano aconteceu, mentiu nisso, mentiu naquilo, vai ser. Então, os processos vão se acumular nos TREs. Eu acho que os presidentes dos tribunais regionais eleitorais vão ter que controlar de maneira rígida o processo eleitoral para tentar, vamos dizer assim, um processo que seja o mais limpo, mais asséptico possível, né? Em função exatamente da tendência à ilicitude, da tendência ao drible que muitos candidatos vão querer fazer. Então, vejo o trabalho dos tribunais muito forte. E o Luiz Barroso vai presidir uma eleição que vai ser o maior pepino, uma eleição, vamos dizer, quase dominada pela tecnologia, não é? E vamos ver como é que ele vai se comportar. E além das proibições que já existem, que vão continuar, algumas proibições vão continuar, por exemplo, querem agora aprovar, veja bem, aprovar a volta do velho showmício. Comício com artistas musicais, músicos, bandas, etc. e tal, né? E isso porque é uma maneira de levar o povo. Mesmo assim, eu acho que o povo não iria com tanta satisfação ver mais um show, né? Então, isso não vai ser provado também. Isso é uma volta ao passado, né? Um método tradicional. Então, vai ser uma campanha, de qualquer maneira, Marcos, mais ascética, menos onerosa, mais focada no discurso. Cuidado com pesquisa. Vai haver pesquisa querendo particularmente explorar a mentira, a versão, entendeu? Institutos que vão aparecer quase na hora das eleições para medir pesquisa. Mas ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A minha visão sobre o processo eleitoral este ano. Fazer alguns registros das pessoas que estão nos acompanhando. O Gaudêncio falou do papel da mulher, né, que vai ter mais destaque nessa eleição.
A Cidinha está conosco. A Cidinha foi a primeira mulher negra a disputar na eleição passada, disputou para Senado aqui em São Paulo, né? Querida Cidinha. A Cida Prado, o Vitor Manatelli, a Sônia Reis Veríssimo, o Sérgio Soares, o Leandro César, Marcos Paulo Alves Cardoso, Alencar Luiz, o Neto Basílio, a Rosa Ramos, o Odécio Teixeira, Ramos, a Sandra Petian, Jorge Marcos, Silvana Lima, Sera Lemos Leite Ortiz da Silva, João Milano Veiga, o Alexandre Pereira da Silva, o Jandeira Luca, o João Oscarino, o Adilson Pedro Machado, o Fábio Torquato. Fábio, Você conhece o Fábio Torquato? Conheço. A Sara Nunes Torquato também está conosco. Família Torquato. Pode cumprimentar o pessoal, viu, Galdês? O Flávio Marques Alves, a Patrícia Bravanel, a Maria Medalha, a Cristiane Lara, o Alice Colli, o Luiz Fernando Martins Castro, que estará conosco amanhã, falando sobre a internet. Amanhã, que é o Dia Mundial do Pensamento, nós vamos ter uma live falando sobre a internet, a importância da internet. Laerte Soares, a Cleonice Moura, a Sara, a Angélica Facina Hadi, depois eu continuo aqui. Voltando um pouquinho para essa questão partidária, nós tivemos o adiamento das convenções. Do ponto de vista, já foi dito, do ponto de vista daquele que está no poder, isso representa aí, quanto mais cedo fosse a eleição, melhor seria, porque ele está conhecido, menos espaço para o novo. Mas esse ganho de tempo também continua ele na exposição, né? Porque nós temos tido outro tema, por exemplo, final a pandemia, e os prefeitos todos aparecendo em cima disso. Vocês acham que, de fato, houve um ganho para aqueles que são novos, ou os que estão no poder hoje continuam se beneficiando exatamente porque não se fala de política, se fala exclusivamente da pandemia, e quem aparece, por consequência, aqueles que estão hoje ocupando esses cargos importantes aí nos municípios? Olha, eu acho que os que estão no poder continuam. Como no processo de reeleição, né, e isso já isso é o normal, não é? Quem está no cargo só não se reelege se for realmente ruim, né? Tiver uma reprovação muito grande. Eles sempre estão, quem é postulante à reeleição sempre está levando vantagem. Agora, os atuais prefeitos, eles foram mais espertos ainda, porque eles passaram essa posição deles no Congresso, o Centrão assumiu essa reivindicação deles, e para concordar com o adiamento da eleição, como se eles fossem perder mesmo ali, de algum jeito, eles conseguiram ainda uma promessa de distribuição de uns 5 ou 6 bilhões que vão sobrar de uma medida provisória que foi aprovada, que foi editada, né, para compensar estados e municípios por perdas de arrecadação com a pandemia. Tinha sobrado um resto lá, os prefeitos ficaram de olho, e aí eles conseguiram a promessa do Rodrigo Maia e do próprio governo de que eles vão botar a mão nesse dinheiro. Quer dizer, como eles vão ter mais um mês de campanha, não é? Antes da eleição, eles vão ter mais um dinheirinho ali, que será muito bem-vindo para eles fazerem campanha. Então, acho que eles, ainda que aparentemente eles tenham perdido essa parada com o adiamento da eleição, na verdade, eles se deram muitíssimo bem. Reforçar essa visão, evidentemente, esse adiamento das eleições só foi possível com essa promessa do governo de liberar 5 bilhões para os municípios e, evidentemente, para o prefeito que está lá, que é candidato à eleição, interessa pegar essa graninha para fazer alguma coisa, entendeu? Comprar remédio, distribuir para o povo, mesmo as drogas que cientificamente não sido comprovadas, esses prefeitos vão fazer essa distribuição, entendeu? Como nós sabemos. Por outro lado, Marcos, eu quero acreditar, e estou acreditando nisso, que o candidato individualmente vai superar o partido.
Desta feita, nós vamos ter uma eleição onde o indivíduo, o candidato físico, né, ele será mais importante do que o partido. Por isso que eu acho que há uma certa homogeneização partidária entre os grandes partidos, médios e pequenos. Né? No partido, na minha visão, desta feita, não vai ter muita importância. Porque é uma campanha do fulano de tal, do ciclano, do beltrano, não do partido A, nem B, nem C. Então, o voto partidário, na minha visão, vai cair, o voto individual vai crescer. Eu tendo a acreditar. Agora, evidentemente, não dá para a gente trabalhar com 35 partidos, como nós temos hoje na representação do TSE. Esses partidos tendem a, digamos assim, fundidos uns com os outros, como salientou bem a Helena, vai haver, digamos assim, uma integração partidária e vão se criar, na minha visão, frentes partidárias. Isso é possível, portanto, 5, 6, 7 partidos formam uma frente partidária para efeito eleitoral, para efeito de votação em plenário. Isso é uma tendência que nós vamos ter. E ainda na eleição municipal, só para reforçar o que eu já havia dito aqui, eu sinto uma tendência para a distritalização do voto. Esse encaminhamento que já se dá no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, nós sabemos que o voto é muito local, se privilegia muito candidato local, da região. Enfim, essa tendência também ocorre na Europa. E no Brasil, nós estamos cada vez mais ampliando o espaço do voto distrital. Esse voto dado a quem é mais próximo ao eleitor. O voto é dado àquela pessoa que fez um trabalho pela comunidade. Então, eu vejo que o voto digital vai crescer muito no país, a ponto de, na minha visão, isso mais adiante vai gerar, mais uma vez, a polêmica em torno do voto distrital. Vamos ter que entrar nessa, ou aprovar um voto digital puro, ou aprovar um voto digital misto, mas na próxima eleição, não nessa agora. Então, são tendências que a gente pode verificar a partir do que se observa na sociedade brasileira. É uma sociedade, Marcos, que é cada vez mais consciente da política, sendo racional. Como eu sempre digo, o voto está saindo do coração para subir a cabeça, é um voto mais racional, é um voto, portanto, dado com mais consciência e com mais vontade do eleitor de interferir no processo político. Tem um outro ponto aqui, fazendo registro aqui, que está conosco a Angélica Rádio, querida amiga, a Karina Cabral, o Stas, Vladimir Cassani, o Marco Aurélio Romaldini, o Luciano de Oliveira Santos, outro grande amigo, o Antônio Carlos Teixeira, o Eloy Miguel Oliveira, a Cristiana Lara, e o Cláudio de Beraldini faz uma pergunta que é o seguinte: o índice de abstenção contra a pandemia, muita gente com medo, deve se elevar, né? Isso vai ser provavelmente uma outra marca dessas eleições, não é? Os dois, Helena e depois Gaudêncio. Eu acho que sim, eu acho que pode haver. Essa pandemia é algo tão inédito, né, na vida da gente, na vida do indivíduo, do país e da própria cidadania, que é difícil a gente prever o que vai acontecer, né? Mas eu acredito que, a julgar pelas previsões que a gente tem de que a pandemia vai continuar, ainda que mais fraca, ela vai sim, pode sim influenciar na decisão de muita gente de não ir votar, porque o voto é obrigatório no país, mas você sabe que a penalidade que a pessoa recebe por não votar é muito pequena. Você pode ir lá justificar, dizer que está doente, ou depois você vai lá, paga uma multa e recupera, né, seu título eleitoral, seus direitos eleitorais. Eu acho que isso deve acontecer. Agora, eu tenho mais curiosidade para saber como vai ser com quem resolver ir votar. Eu acho que essa questão da abstenção ela está muito na mão também do Tribunal Superior Eleitoral, da campanha de esclarecimento que ele fizer a respeito das providências que a Justiça Eleitoral, que cada sessão eleitoral irão tomar para garantir a segurança do cidadão na
de votar. Então, isso é um enorme trabalho. Eu acho que ninguém, nesse momento, gostaria de estar na pele do ministro Luiz Roberto Barroso, porque realmente, como disse aí o professor Gaudêncio, é um abacaxi essa eleição. Mas ele vai ter, e a gente sabe que o TSE já está se reunindo para decidir, por exemplo, se vai ter identificação digital ou não. Identificação digital, você se tiver, como é hoje em dia, você vai ter que passar álcool no dedão lá de cada pessoa que vai fazer, assim como você vai passar para quem for lá na urna, apertar o botão da urna, quer dizer, isso atrasa a votação, isso dificulta. Eles vão garantir que na fila de votação as pessoas tenham o distanciamento necessário, vai ter que ter marcas no chão, em cada lugar, para as pessoas ficarem. Se você não fizer a identificação digital, como pensa o TSE em suprimi-la, você vai ter que identificar as pessoas pelo rosto, comparando com o retrato. Aí, para fazer isso, o sujeito vai ter que tirar a máscara, né? Como é que o mesário vai te identificar de máscara? Então, você tem tantos e tantos problemas que surgem por conta da pandemia, que é enorme a curiosidade. E o TSE vai ter que ter muita competência para baixar as resoluções corretas e, ao mesmo tempo, para comunicar isso para o eleitor, para que a eleição não seja um grande fiasco de abstenções. E eu vou passar para o Gaudêncio. Deixa eu só acrescentar mais um dado, Gaudêncio, que é o seguinte: eu li ontem, teve problema na licitação do TSE para a compra das urnas, não deu tempo. Então, essa eleição, as zonas eleitorais vão estar com um número menor na distribuição, ou seja, mais eleitores por urna, exatamente no momento da pandemia. Gaudêncio, desculpe. Pelo que se sabe, um dos principais efeitos, os principais, vamos dizer, fatores do voto já foi, na minha visão, decidido, que é a questão da digitalização. Pelo que nós estamos sabendo, não vai haver digitalização exatamente em função do temor de que possa haver uma transmissão via digital, né? Então, que nós vamos ter uma eleição onde, vamos dizer assim, as mesas eleitorais estarão cheias de álcool gel. Tem uma proliferação de álcool gel nas mesas. Agora, é interessante o seguinte, pensando comigo mesmo, sobre a interação que pode existir em nível doméstico, a família tendo mais condições, mais reunida, de discutir, por exemplo, o voto. É um fato interessante. Quer dizer, antigamente as pessoas iam votar sem nem saber quem é que eu vou votar para vereador, para prefeito, não sei ainda, estou na dúvida. Na minha visão, a certeza em quem vai votar desta feita será maior, em função exatamente do tempo que as pessoas terão para discutir, debater, escolher um nome, esse assim, esse não. Então, eu vejo que essa interação familiar ela vai ajudar vamos dizer, a produzir um voto mais consciente, mais racional, né? Então, é um efeito benigno, vamos dizer assim, entender, que se pode tirar dessas políticas. Voto com mais consciência, um voto mais crítico, um voto dado com mais vontade, vamos dizer, de acertar. E, evidentemente, naquela visão que eu mostrei da digitalização. Agora, vamos dizer, a carga negativa das fake news vai diminuir, eu vejo que vai diminuir, é também efeito negativo, positivo, e as promessas não vão ser tão mirabolantes como sempre foram. Fazer o que é possível fazer. Se lá vem um sujeito, digamos assim, com a ideia de construir uma ponte de Manaus a Porto Alegre, não vai dar certo. Então, certamente ele vai cair no ridículo. Né? Ridículo. Desta feita, os candidatos vão ter que se cuidar para não falarem o ridículo, como nós vimos nessas campanhas anteriores. Havia um desfile de candidatos na televisão a vereador, né? Fazendo careta, fazendo munganga com as mãos, enfim, qualquer tipo de efeito estético para chamar a atenção. Na minha visão, este candidato está condenado. Está condenado.
essas gracinhas que se fazem, que se faziam nas eleições anteriores, elas vão ter que ser mais controladas, sob pena de realmente serem candidatos execrados pela opinião pública, Marcos. Nós estamos também aqui com a Mercina Costa, o querido amigo Silvano Covas, o Silvano destacando a importância do voto distrital, que é um tema que vai ficar para o futuro, né? Deixa eu voltar a questão da fake news. O Odessa acha que vai diminuir o número de fake news, ou o impacto delas é que vai ser menor, é isso? Não vai diminuir a fake news, mas as pessoas vão estar mais atentas à fake news, é isso, Odessa? Olha, veja bem, entender. O controle pelo eleitor será mais atento. É bem. Ele não vai saber se o candidato esteve ou não esteve com ciclano, fulano, beltrano, vamos dizer assim, uma mentira de algum candidato, mas ele poderá saber, por exemplo, o que é fake news em relação aos feitos que aquele candidato fez naquela região. Isso ele vai saber exatamente. Fiz isso aqui, isso ele vai saber, em função da proximidade e do controle. Agora, eu vejo, sim, um processo mais controlado a partir dos fiscais dos TRS, Tribunal Regional Eleitoral, que vão observar e vão receber também denúncias sobre o que é fake news. Denúncias. Também a questão do controle econômico, poder econômico. É outra questão que, na minha visão, vai aflorar. Dinheiro de campanha. Porque você sabe que há muitos partidos, por exemplo, o PSL, partido que elegeu o presidente da República. O PSL vai ter uma verba imensa para distribuir. Imensa, imensa, imensa. Imagino que os candidatos de um partido como esse, pequeno, tal, vão fazer com essa grana. Então, para onde foi o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? O caminho de dinheiro, na minha visão, será observado pelo fiscal regional eleitoral. Então, vai haver muita denúncia sobre o poder econômico, e deve haver, e, evidentemente, com controle maior também das fake news. Deixa eu perguntar para os dois. O projeto que está no Congresso, agora está na Câmara, já aprovado no Senado, tratando da fake news. O que vocês acham do projeto? Da ideia de uma legislação tratada da fake news? Eu pergunto para os dois. Olha, eu acompanhei o projeto no Senado, eu acompanhei a discussão. A discussão reuniu, ao mesmo tempo, setores do bolsonarismo, bolsominions, entre aspas, que você sabe que usam a fake news como recurso, não é, para campanhas de ódio. E o projeto, ao mesmo tempo, sofreu oposição de setores bem intencionados que consideravam que alguns de seus dispositivos colocariam em risco a liberdade de expressão. Esses setores têm toda a razão em se preocupar, mas eu acho que de lá para cá, esse mesmo projeto no Senado, ele já passou por uma grande desidratação, ele já foi bastante modificado lá para retirar questões que permitiam as plataformas, tipo o Facebook, etc., Google, interferir em conteúdos, não é? Se criou aí uma espécie de blindagem, embora alguns continuem achando que coloquem isso com a liberdade de expressão, e o projeto já foi com outra forma para a Câmara. Naturalmente, na Câmara, ele será novamente modificado, porque não é fácil se fazer um projeto desse tipo, mas me parece que é possível você encontrar um caminho responsabilizando mais o Facebook, o WhatsApp, etc., pelo que eles colocam no ar, não dando a eles o poder de censores de conteúdo, mas dando a eles a obrigação de fiscalizar, por exemplo, o uso de robôs, as contas falsas, não é? Os métodos ilícitos, não é? O financiamento dos impulsionamentos muitas vezes ilegais. É isso que as plataformas têm que ter a responsabilidade de fiscalizar. E o embrião disso aí já está nesse projeto. Isso tem que ser aperfeiçoado, sim, tem que ser modificado, mas eu acho importantíssimo o projeto existir nesse momento, o projeto ser aprovado,
sobretudo antes das eleições, para que você tenha uma regulação. A Câmara, por exemplo, está estudando a possibilidade que o Senado não quis fazer, porque ficou meio acuado com os críticos, não é? De tipificar o crime de fake news. O projeto não tipifica, o projeto atribui obrigações de fiscalização, melhora a fiscalização, mas não tipifica a fake news como um crime. Eu não sei, eu não sou advogada, você que poderá falar sobre isso. Tem gente na Câmara querendo voltar com a ideia de tipificar criminalmente a fake news. Exatamente, é isso. Tem gente querendo voltar com a ideia de tipificar. Eu não sei se isso é fácil, se é difícil, mas o fato é que existe um argumento que é interessante, porque o que eles dizem é que os crimes contra a honra previstos hoje no Código Penal, que são aplicados na maioria desses casos, são pouquíssimos casos que chegam à justiça, pouquíssimos são condenados. Nesses poucos, as pessoas são condenadas assim, por injúria, calúnia, difamação, e aí a penalidade delas é o quê? Prestar um serviço à comunidade, se apresentar lá no juiz, pagar não sei quantas cestas básicas. A intenção, eu acho que é boa, que é o quê? Fazer com que o sujeito que seja o propagador das fake news de má fé, não é? Que use recursos ilícitos, que use robôs, que use todos esses recursos ilegais para enganar as pessoas nas redes, que essa pessoa receba uma punição maior do que o pagamento de cestas básicas. Não é? Agora eu que te pergunto, Marcos, o que você acha disso? Deixa eu, Galdêncio, falar. Galdêncio, já aproveitando que o Flávio Marques, sou fã das Porandubas. Das Porandubas aqui. Das Porandubas. Sai nas quartas-feiras do site Migalhas, sempre com historinhas. Olha aqui. É muito tênue, muito fina a linha que separa a verdade da versão. O Bertolt Brecht já dizia que há 5 maneiras de dizer a verdade. A verdade de quem diz, a verdade de quem ouve pode ser diferente da verdade de quem diz. A verdade ditada pelas circunstâncias, a verdade do momento em que aquele lugar, o espaço em que aquela expressão foi emitida, enfim, muito difícil. Realmente, definir um projeto para tentar criminalizar a falta de verdade vai ser um desafio muito grande, por quanto, mais uma vez, há essas dificuldades. Agora, é possível, evidentemente, se distinguir aquelas acusações que embatem em algumas pessoas, particularmente no caso da injúria, da infâmia, da difamação. É possível, nesse caso aí, é possível distinguir. Mas se, por exemplo, um candidato disser alguma coisa que realmente, por apenas uma expressão, mesmo com um adjetivo pesado, na minha visão, isso pode não ser crime. Muito difícil. Eu tenho muito receio de que uma lei como essa possa realmente entrar no campo da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Tenho o meu temor. Então, é preciso ter muito cuidado, mais uma vez, para que as pessoas continuem com o seu direito de expressão, evidentemente, podendo ser apenadas quando atingirem a honra, vamos dizer, com injúrias, com difamação, com calúnias sobre outra pessoa. Então, uma tarefa muito complexa, Marcos. Eu não sei se o Congresso Nacional, se a Câmara Federal vai aprovar nos termos que veio do Senado, essa lei. Eu acho que não, acho que vai ter mudança, no meu sentir, que a Câmara vai mudar. Acho que esses crimes existem, já tipificados, não vejo razão para discussão de aumentar a pena. Eu não sei se aumentar a pena resolve. Às vezes, eu acho que é muito melhor, nos crimes contra a honra, do judiciário ser mais oneroso nas penas civis de reparação, começar a definir penas maiores de reparação. E acho que o problema está no eleitoral, né? O problema se dá
fundamentalmente no eleitoral. E aí, compra o eleitoral, verificar como é que essas notícias são divulgadas, né? E começar a trabalhar com isso. Fico muito preocupado quando o Estado quer ele definir o que é mentira, o que é verdade. Tenho muita preocupação em relação a isso. E, para mim, o que deveria ser visto é a forma de propagação da mentira. Então, tentar, por aí, controlar um pouco isso, porque há um outro detalhe. Tudo que circula na internet é um conjunto de zeros e uns. É só isso, né? Uma imagem, um texto, um vídeo, é tudo 0 e 1. E 0 e 1 você não aprisiona. Aliás, eu tive um artigo escrito sobre isso, nós temos um artigo escrito sobre isso de anos atrás. Você não aprisiona zeros e uns. Então, do lado da indenização, eu acho que é possível gerar preocupação e no controle dos instrumentos de distribuição. Eu sei que o financiamento de campanhas eleitorais por parte das pessoas jurídicas é proibido. Então, aquele que estiver fazendo divulgação através de pagamento de pessoa jurídica está cometendo um delito eleitoral. É aí que eu acho que pode começar a pegar. E na educação do povo. As pessoas têm que ter mais preocupação naquilo que divulgam e estarem mais atentas naquilo que leem, né? Eu acho que é assim que a gente vai mudar esse quadro, infelizmente. Bom, chegamos ao final. Passou muito rápido hoje, né? Mas eu queria, Marcos, queria apenas encerrar dando um alerta. É possível que algum imponderável baixe na campanha eleitoral. Imponderável, como você sabe, ninguém sabe de onde é que vem, quando virá. Então, essa pandemia, digamos, arrefecer, não é nem imponderável, porque está previsto, mas digamos que haja uma coisa maior, mais forte, muda tudo novamente. Então, por favor, vamos colocar em mente nessa campanha a possibilidade de chegar ao imponderável. E aí você vai me dar licença para contar um caso do imponderável, para terminar com o caso do imponderável. Eleição de 1986, a governador do Piauí, Freitas Neto, do PFL na época, contra o candidato do MDB na época, que era o candidato governador, enfim, do MDB. Eu coordenava a campanha do Freitas Neto, PFL. Quando programamos o final da campanha no comício na Praça do Marquês, com a cantora Elba Ramalho. Nesse ano, a eleição, Marcos, foi 15 de novembro, não foi em outubro. Houve uma chuvarada na Bahia e essa chuvarada atrasou a chegada dos carros de som da Elba Ramalho em Teresina. A preocupação nossa é se esse carro não chegar, não vai haver comício. Enfim, em cima da hora do comício, os carros chegaram. Chegamos lá com o candidato Freitas Neto às 6 horas, 18 horas, correndo, e vimos aí, quando chegamos no ambiente, vimos aquele papoco, aquela coisa toda, o cio se estourando todo. Aí os eletricistas chegaram e disseram: olha aqui, cabos estouraram, não vai haver comício. Elba disse: sem som eu não faço meu show. E no contrato. Com muita adulação, Elbinha, por favor, cante. Ela disse: eu não tenho condição. Não, mas, por favor, um cante. Aí, cante só uma música. Então, tem algum arranjo aí? Arranjaram um banjinho para acompanhar a Elba. A multidão, nesse momento, caiu um toró. No Nordeste, toró, uma chuva imensa. E a tuba, Elba, 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 Elba. Daqui a pouco ela começa a cantar: bate, 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 coração, bate no seu velho peito. Parou por aí, começou a xingar a multidão. Bando de imbecis, de ignorantes, vocês não podem fazer isso. Eu cheguei para ver o que estava acontecendo e vi uma cena que, na minha visão, até hoje está na minha cabeça. Era a tuba abrindo na boca do jumento, tendo uma garrafa de cachaça na boca do jumento. Ela, protetora dos animais, protestou violentamente. Houve um anticlímax.
A nossa campanha estava bem na frente, com 3, 4 pontos na frente, segundo o Matheus do Gallup. Perdemos a campanha por 1%, menos de 1%. E aí, quando eu estou dando aula sobre marketing político, um aluno pergunta, professor, qual é o imponderável na política? E o imponderável na política é um movimento bêbado do Piauí. É verdade. Isso é ótimo. Eu faço propaganda dos seus textos, que são excelentes. E os textos da Helena também. Helena, eu tenho lido os textos dela, são sempre muito ponderados e muito esclarecedores também. Helena, muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco outra vez. Infelizmente, nós chegamos à nossa hora, temos que nos despedir. Palavra com você, Helena, por uma manifestação. Eu, bem rapidamente aqui, eu agradeço a oportunidade, Marcos, é um prazer estar aqui com o nosso mestre Gaudêncio. E eu só queria dizer o seguinte, um tom positivo, acho que com polarização política ou não, com ou sem pandemia, o importante é que nós vamos ter eleições e que as eleições são uma afirmação da cidadania, uma reafirmação para a nossa democracia, que nos últimos tempos andou presenciando aí crises de poderes e bate-bocas e ameaças, e eu acho que eu nasci durante a ditadura militar, eu cresci ali, eu fui votar, já era bem adulta, e você sabe que votar me emociona. Eleição, para mim, de qualquer jeito, é festa, é positivo e é para a gente bater palmas. Muito obrigada por estar aqui com vocês. E aquilo contra os defeitos da democracia, a solução é mais democracia, né? Eu também sempre digo isso, eu nasci em 64. E quando eu falo democracia, eu digo, nasci em 64 e quase me julgo culpado por isso. Né? Gaudêncio, querido amigo, obrigado por ter aceito o convite. Palavra com você para encerrar esse Obrigado, encontro. Marcos, pela oportunidade. Você que tem um dos melhores e maiores espaços da televisão, nas redes sociais, para promover esse diálogo nacional, que é hoje um diálogo nacional que está promovendo. Agradeço a oportunidade, agradeço aos seus telespectadores, seus ouvintes, desejando a cada um muita saúde e um abraço para todos. E leiam as minhas parandubas das quartas-feiras no site Migalhas, onde eu conto essas historinhas. Obrigado. Isso, são deliciosas. Eu lembro só de uma rapidamente, igual desse, que toda vez eu conto, e eu dou risada contando a do agrário, quando você encontrou o Franco Montoro, que foi lhe cumprimentar pelo prefeito e pelo governador. Como é que é a história? Rapidinho. Não, o Franco Montoro foi um almoço que fizemos com ele, lá no restaurante da USP, um convite de professores, e ele tinha um problema de dislexia, né? Ele confundia as palavras. E, a certa altura, ele perguntou, Gaudêncio, você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Norte. Aí ele perguntou, e como é que vai o agrário? O agrário? Agrário? Senador, eu realmente não me lembro do agrário, não. Agrário, sindicato, agrário. Senador, desculpa, eu não sei quem é o agrário. Lá no meio da conversa, a ficha caiu. Aí eu disse, senador Montoro, você não quer dizer o urbano, não? Ah, urbano, não, agrário é urbano. Francisco Urbano era o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Francisco Urbano. Então, ele confundiu o urbano com o agrário. Sensacional. Aliás, amanhã, o Franco Montoro faria aniversário, que chama André Franco Montoro. O Franco não é pelo sobrenome. O Franco por nascer no dia da Revolução Francesa, o dia da quebra da Bastilha. Amanhã é que ele faria, acho que 102 anos de idade. Um abraço, queridos. Grande abraço. Amanhã nós vamos ter essa live às 10 horas sobre a internet, exatamente discutindo esse assunto no dia da liberdade de pensamento. Até amanhã.